Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso Segurança com Leveza. É o nosso terceiro episódio e sim, é o podcast que traz aí temas pesados de segurança, mas com a leveza necessária para a gente interpretar e implementar no dia a dia das nossas operações. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Sou André Ferraz e sou homem, cabelo castanho, pele branca. Estou vestindo uma camisa polo cinza. E vou passar agora a palavra para minha parceira, a Viviane, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Segue aí, Vivi. Oi, pessoas, tudo bem? Mas estamos aqui para o nosso terceiro episódio, né? Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro e do segundo. E a intenção é sempre levar informação, trazer assuntos diferentes, como o André disse. Quanto mais leve a gente conseguir, melhor a gente faz, sem perder o rigor. Isso é um propósito, né? Para a gente melhorar os ambientes de trabalho. Esse é o nosso propósito. E para falar sobre isso hoje, está aqui a minha mentora de vida, a Lúcia. A Lúcia vai conversar com a gente, a Lúcia Rosolém Alves. Ela tem uma experiência muito grande de indústria, de gerenciamento de RH, também gerenciou equipes de segurança. Ela conhece muito de coaching, quando ninguém falava nem de coaching, eu nem sabia o que era isso, que ela veio me explicar, que ela já era formada e ela já tinha lá os mentorados e já tinha o pessoal que já estava querendo virar a chave, né, há um bom tempo atrás, nós estamos falando de 10, 15 anos atrás. Isso era uma novidade e ela foi super inovadora, como em muitas outras coisas que ela faz. E aí alguém pode falar assim, pô, você está trazendo uma pessoa de RH, logo no começo nós estamos falando de segurança? A gente está falando de segurança. Ela gerenciou equipes de segurança e ela foi casada, com a licença dela, com o Jairo Alves, que é um dos melhores engenheiros de segurança que eu conheci e que era uma pessoa muito atuante na área de segurança, né, com experiência absurda de vários processos e trabalhou também. Então ela trabalhou muito com ele e entende muito de segurança. E entende muito mais de gente. Amiga, sua vez. Pode se apresentar, por favor. Sim. Olha, é um prazer imenso, uma alegria estar aqui com vocês. Eu achei assim, a proposta desse podcast muito interessante. Eu primeiro preciso falar isso. E assim, que é uma forma, sim, de levar um outro olhar para a segurança do trabalho. Eu acho isso espetacular, tá? Porque, como você disse, eu acompanhei uma jornada. E eu sei das alegrias e dos desafios dessa área. Então, é bem por aí. Bom, minha apresentação, eu sou uma mulher, tenho 1,63 m de altura, estou usando uma blusa verde água, tenho cabelos loiros, uso óculos, e estou feliz de estar aqui. Obrigada. Sim, eu sou uma profissional que nasci em recursos humanos, né? Minha carreira foi trilhada nessa área. E aí, em 2010, Jairo e eu abrimos o que nós temos hoje, a Alwen, né? Consultoria e treinamento. Ele nos deixou desse plano faz 2 anos. E eu continuo, né? Então, estou aqui para ajudar vocês, ou para trazer a minha vivência, a minha experiência. Fiz várias especializações e a última delas foi em facilitação de segurança psicológica, né? Que é um tema que está se falando muito, buscando entender, e ele realmente está diretamente ligado à segurança do trabalho. Então, assim, vejo com muita clareza isso, na verdade. Nessa sua jornada atual de segurança psicológica, Sim. Você vê muita... Por exemplo, você vê muita coisa que a gente deixou de fazer na segurança do trabalho porque a gente não tinha um olhar para isso? Então, sabe como eu vejo? Eu acho assim que os profissionais de segurança do trabalho
investiram muito tempo para ser ouvidos, na minha opinião, tá? Então, assim, eu vou falar sinceramente para você, enquanto gerente de RH, o Jairo falava sempre o seguinte, que nós, profissionais de RH, precisaríamos entender um pouco mais a segurança do trabalho. E para ser mais fácil vocês trabalharem com a área de RH. E eu entendo plenamente isso e concordo, né? Então, eu acho que vocês investiram, e por necessidade mesmo, sabe? Um tempo imenso buscando o espaço, buscando mostrar que era importante, que era necessário, que não era só cumprir NRs, que era mais que isso, né? Nós estamos falando de gente. Então, eu vejo isso. Agora, nesse momento, vocês estão tendo uma oportunidade extraordinária, na minha opinião, sabe? De mostrar um outro olhar, realmente, mais leve mesmo, sabe? Eu acho que vocês foram muito felizes em colocar esse podcast nesse momento, nesse momento histórico, eu acho, das relações de trabalho. Né? Lúcia. Sim. E até pensando nessa questão, né, da segurança psicológica que está muito em alta nesse momento, a gente vê a nova atualização, a última, né, da NR1, ela traz essa questão muito forte aí das questões psicossociais. Sim. A gente já via isso na NR17, né, a partir de ergonomia, só que era com um termo um pouco diferente, psicofisiológicas. Isso. O fundo trata ali, né, que o ser humano e o ambiente de trabalho, como essa relação acaba de uma forma, não diria nem indireta, talvez bem direta, né, no nosso organismo, quanto que um ambiente de trabalho que não tem essa segurança psicológica, como que ele afeta ali as pessoas, né. E aí eu estava vendo uma matéria, né, que um post lá no LinkedIn, que me chamou muita atenção, e eu acho que é um ponto que faz a gente refletir muito, né? O título era O Custo do Silêncio. Eu fiquei pensando, falei, nossa, é muito profundo isso, sabe? Porque realmente a gente acaba, num ambiente de trabalho que a gente não se sente seguro, né, psicologicamente, a gente acaba se calando, e quando a gente se cala, o nosso corpo acaba falando por nós, né? Como que você vê isso nas empresas, nos ambientes de trabalho, nos profissionais que você dá o atendimento como coaching, como que você vê isso? O que eu vejo? Eu vejo que ainda hoje, dentro das organizações, existe, assim, muita dificuldade. Nós estamos caminhando, eu diria que a passos lentos até, mas estamos caminhando para um novo ambiente de trabalho, tá? Ainda você vê muitas organizações que estão muito longe da segurança psicológica. Porque vamos primeiro falar o que é segurança psicológica? Por favor. Segurança psicológica é uma crença, segundo a doutora Amy Edmondson, que é a que cunhou essa expressão, veja só a profundidade dessa frase. É uma crença compartilhada pelos membros de um time, de que naquele time é seguro correr riscos interpessoais. Então, veja, é seguro ser ele mesmo, é seguro falar que não sabe, é seguro dizer que não consegue, é seguro falar que errou, é seguro falar que não está entendendo, né? É seguro falar que não concorda, é seguro pedir ajuda, é seguro ajudar o outro e é seguro ser apreciado, ser reconhecido. Então, veja, quando a gente fala sobre esses elementos de segurança psicológica, a gente está falando, na verdade, do clima emocional de um time.
se a gente fizermos um paralelo entre segurança do trabalho e segurança psicológica, enquanto a segurança do trabalho propicia um ambiente físico, um ambiente de trabalho, de processo, de tarefas seguro, a segurança psicológica visa aquele ambiente emocional. Então tá assim, tá ligado estritamente. E porque olha, se eu estiver falando muito, vocês podem parar, tá? Eu gosto de trabalhar como times, tá? Vou falar times de trabalho, porque vários times fazem uma organização, certo? Perfeito. Então, se num time não existe espaço para fala, pode ter certeza que não existe confiança, não existe condições de que essas pessoas expressem um risco iminente, uma melhoria de processo que poderia fazer toda a diferença, porque não vai ser ouvido. Esse é o custo do silêncio. Tá? Então, as empresas, maior, é uma minoria, tá, gente? Está acordando para o custo do silêncio. E as pessoas só têm fala onde elas confiam. Então, quando a gente fala em segurança psicológica, nós estamos falando em time que tem profunda conexão. E quando você tem conexão, segurança do trabalho, condições favoráveis para o trabalho, situações ergonômicas saudáveis, elas são, na verdade, consequência disso tudo. E então, quando você fala em segurança do trabalho, você está falando segurança psicológica, você está falando de ambiente emocionalmente saudável. Agora, vocês podem falar assim para mim, é abraçar a árvore. Não é abraçar a árvore, viu? Ao contrário. Porque tem que ter conversas difíceis, não tem? Um time que é de alta performance, um time que funciona, não tem que ter conversas difíceis? Tem que, certo? Como eu falava para minha filha pequenininha, tem que. Então, se você não tem segurança psicológica implementada num time, as conversas difíceis ou vão ser colocadas por baixo do tapete, ou vão gerar conflitos homéricos. Então, segurança psicológica não é abraçar a árvore, por quê? Porque a gente tem coragem de falar aquilo que não está bom. E até para, por exemplo, uma ferramenta para evoluir tanto a equipe como o profissional, que é o feedback, né? Que ele tem que... E também o líder deveria ouvir, né? O que ele pode evoluir. Se não tiver essa abertura para poder ter essa comunicação transparente, direta ali, de se expressar, o líder vai perder a oportunidade de ouvir aonde ele pode se desenvolver e ele também talvez não vai conseguir criar a conexão com a pessoa para poder plantar ali uma semente ali profissional de conhecimento, enfim, para que essa pessoa que está sob o seu time ali, né, que você está liderando, que você possa desenvolver essa pessoa também, né? Quando o feedback vira feedback, né? É isso aí. O André falou... Não pode falar isso? Pode, né? Não tem problema. Aqui a gente que define o que pode falar. É isso aí. O André falou uma coisa interessante, porque para a gente, quando nós estamos trabalhando segurança psicológica no time, a primeira coisa que a gente fala é que o líder faz parte do mesmo grupo de treinamento. Na verdade, ele é mais um. Tá? Se nós fôssemos fazer uma analogia, imagina um círculo, é ele lá no meio do círculo. Né? E uma coisa que, agora tirando um pouco a segurança psicológica, mas uma mensagem para os líderes que poderão estar assistindo a gente aqui.
Já foi a época em que o líder tinha que saber tudo. E ele nunca soube tudo. Só que ele achava que se ele falasse que não sabia, seria problema. Acabou. Ele tem que falar que não sabe. Ele tem que falar que juntos nós vamos encontrar a resposta. Sabe? E tem horas, para falar bem a verdade, que eu tô com um pouco assim, eu fico com um pouco de compaixão dos líderes nesse momento, sabe? Porque não é fácil, gente. Acho que a liderança hoje está muito sobrecarregada, né? De atividades. Tem que fazer da qualidade, fazer produção, fazer conta da hora extra, depois ainda tem que acolher, demitir, fazer treinamento e... como fala? Conexão com o time, é uma série de exigências. Mas o que eu queria dizer é que todo investimento que ele fizer para se autoconhecer e conhecer o time que ele tem, ele vai ganhar muitos quilômetros na corrida dos resultados, sabe? Seja para ouvir o que está acontecendo como segurança do trabalho, seja como está acontecendo em ergonomia, seja para o que está acontecendo emocionalmente nesse time. Então, quanto mais ele conseguir, na verdade, estar junto, mais rápido ele vai, sabe? E eu tenho provas concretas, visivelmente, assim, detectável nos times que eu já trabalhei. Então, assim, o que o time cresceu com a liderança inclusiva mesmo, se incluindo, na verdade. Né? Ele permite, né? A partir do momento que ele se inclui, ele permite que o outro seja ele, né? Se ele for ele permite, ele dá essa permissão, né? É uma relação de se eu permito, você pode permitir também, né? A questão do exemplo, né? Isso não vai ser sempre a cara do líder. Se meu líder não aceita ajuda, não pergunta e sabe tudo, eu também não posso aceitar ajuda, eu também tenho que saber tudo e também tem que fazer. Só que cansa isso, né? Muito. O exemplo não é bom. Porque não é verdadeiro. Tem coisa que ele não sabe. Teve um livro que eu li a respeito na época, né? De liderança e tudo mais, que, puxa, virou uma chave assim na minha cabeça, principalmente essa questão de equipe de alto desempenho e tudo mais, que foi transformando o suor em ouro, do Bernardinho. E aí ele menciona que o momento que ele percebeu que ele tinha uma equipe de alto desempenho foi quando eles estavam, acho que dentro do ônibus, assim, né, indo para um jogo. E aí eu não sei, eu não conheço muito os termos do vôlei, né, se é o atacante, o ponta, enfim, o principal ali que pontua, né, ele sobe para poder cortar. E aí, normalmente, tem uma premiação para o destaque do time, né? E aí, provavelmente, seria ele, porque ele ia pontuar mais, enfim, iria fazer ter um destaque no time. E ele falou, não, que esse prêmio, se ele ganhasse, ele falou no ônibus e por ele mesmo, que ele iria dividir o prêmio com todo mundo, porque todo mundo ali merecia, se ele ganhasse aquilo, porque alguém defendeu, alguém levantou bem para poder servir ele, para ele poder executar. Tinha um treinador lá fora orientando, olhando a estratégia do time. Então, isso eu lembro e ficou marcado com essa questão, e até porque para você ter esse time de alto desempenho, se não tiver essa abertura também para eles trocarem, né, não só com o líder, mas com a equipe, né, então o líder tem mais isso, ele tem que olhar na relação entre ele e um membro do time, mas também olhar a interação entre os membros do time, e tem diversos perfis, né, profissionais, de pessoas que tem que estar trabalhando junto ali, né? Como que você vê esse desafio também para o líder, né? De ter que tratar as diferenças entre os membros da equipe. Olha, isso, André, é um dos elementos da segurança psicológica, que se chama abraçando a diversidade. Então, assim, se a gente não está aberto às diferenças dentro do nosso time, a gente está fazendo com que a inovação não aconteça ali. E eu não estou falando de inovação nada grandioso, eu estou falando do dia a dia mesmo, sabe?
Então, se você não abre os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração, vai, para aquele que é diferente de você, você não cresce. O mesmo se aplica ao time. O time que quer pensar totalmente igual, fica sempre na mesma. E só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já tomaram conhecimento disso, quando em 2000 na década no 2010, foram 3, 4 anos, o Google fez uma pesquisa, um trabalho, que ele queria entender por que as equipes com os mesmos recursos, com a mesma capacidade intelectual, com o mesmo tudo, tinha umas que performavam de um jeito e outras de outro, né? E eles chegaram à conclusão, depois de muitas pesquisas e tudo mais, eles trabalharam 180 times para levantar o resultado final. E entre vários elementos que eles encontraram, segurança psicológica foi em primeiro lugar, porque as pessoas falavam que elas tinham liberdade, sabe, confiança em se colocar. Mas, logo em seguida, o MIT quis aperfeiçoar ainda mais esse trabalho do Google, e eles chegaram à conclusão que, além disso, o que, na verdade, fazia diferença para o time não eram os talentos individuais, não eram os recursos maravilhosos que aqueles times tinham, mas a conexão do time. Como as pessoas se relacionavam. Aí entra os psicossociais, certo? Mas o que isso, por exemplo, poderia trazer para a segurança do trabalho? Eu tenho uma pergunta aí. Certo? Você tem para falar ou a minha pergunta? Eu tenho uma pergunta que é o seguinte, quando eu tenho feito treinamento, eu faço muito treinamento para liderança. Tá. E aí, às vezes, tem gente lá que fala assim, mas eu não tenho liderado. Eu falo, mas você não precisa ter liderado para fazer um treinamento de liderança. Você precisa saber liderar um processo. Sim. Se você souber liderar o processo, a gente já vai ter um ganho aqui. Então, você não precisa aprender a liderar só porque você é chefe. Você vai aprender a liderar porque você tem processo do qual você participa e, eventualmente, você vai coordenar algum processo. Nesse trabalho do Google, a gente consegue perceber essa liderança que ela vai flutuando entre os membros, dependendo do que tenha. Não sei se no projeto do Google vai, mas você consegue perceber com os times que você trabalha, essa flutuação da liderança, como quando a equipe entende isso aí ser uma coisa positiva? Olha, eu vou... Quando você trabalha, quando você não trabalha segurança psicológica, porque eu tenho trabalho que eu faço com os times, com os elementos de segurança psicológica. Quando você está fazendo esse trabalho, fica muito claro o quanto aumenta a confiança na gestão, o quanto eles permitem que o líder seja vulnerável, tá? E quando o líder... Essa é a pergunta? Eu entendi sua pergunta. Essa flutuação da liderança, onde todo mundo pode participar. Então, se eu sei esse processo mais, eu vou puxar um pouco mais dessa fase. Mas agora você entende mais esse negócio? Sim. Essa flutuação do processo, entendeu? Com certeza. Da liderança. Da liderança situacional mesmo, né? Quando eu permito que as pessoas se desenvolvam naquele assunto e puxem para si, eu também aumento o movimento da equipe. Com certeza, desenvolvimento, crescimento e conhecimento mútuo. Então, um time que a liderança permite isso, Viviane, de trazer para o centro da conversa aquele que daquele assunto entende mais,
É conhecimento e desenvolvimento de todos, tá? E para isso precisa ter arte também. Uhum. Teve Tá. uma... Desculpa, Luciano, não sei se Não, pode falar. Teve uma empresa que eu trabalhei e tinha uma ação que eles faziam lá que eu acho que é muito bacana, e não era nem uma época que a gente falava de segurança psicológica e tudo mais, mas eles faziam um trabalho do líder junto com a equipe, a gente fazia um day out, né? Então levava todo o time para fora daquele ambiente fabril, né? Então levava para um ambiente, sei lá, um hotel e tudo mais. E ali eles faziam uma dinâmica para a gente se conhecer. Então, por exemplo, eu gosto de tocar violão, tudo que você faz que ninguém imagina que você faça. Eu gosto de tocar violão e tal. Isso. Enfim. Aí eu colocava uma imagem. O colega que gostava, sei lá, de escalar, colocava uma imagem. Aí a gente tinha que descobrir o que cada um gostava e tal. A princípio, na época, eu falava, nossa, mas o que tem a ver isso daí, né, e tal. Mas depois, no dia a dia, cria uma conexão tão bacana, assim, e a gente também fazia avaliação dos perfis, né, então ajudava, inclusive, a gente se entender o que dentro do meu perfil me incomodava ali e ajudava eu a me entender mais e a entender o perfil das pessoas que eu estava me relacionando, né, e do time também, e aí criava essa conexão. Então eu vejo que era um ganha-ganha para todos os lados. Então, eu, como colaborador, eu começava a ter um autoconhecimento maior ali, conhecia os membros e o líder também tinha o ganho de me conhecer mais e tudo mais. Quais outras ideias, assim, normalmente você acaba até trabalhando nas empresas, que você percebe que ajuda, parecido com essa ação aí desse day out, esse trabalho em equipe aí, diferenciado, né? Olha, eu estou trabalhando 3 times nesse momento de uma empresa, de um cliente, e o objetivo é realmente elevar a conexão e engajamento. São coisas tão simples que você pode fazer no time, e eu oriento sempre meus coaches a fazerem isso. A primeira ação que eu acho que uma liderança poderia fazer é saber quais são os valores de quem está junto dele. Perfeito. Mas essa é básica. O básico, né? Sabe? E as pessoas desconhecem. Qualquer nível, gente, desconhece. Então, o quanto os valores que são, por exemplo, assim, o que mais aparece, os mais votados, que eu brinco, quais são os mais votados, né? O que une o time, porque eles desconhecem isso. Você pode usar isso, por exemplo, para trabalhar a segurança do trabalho. Se você levantar os valores pegar os seus cipeiros, né? Tô aqui, no campo das ideias, tá? Vamos viajar. Para fazer essa atividade, você vai ver que tem muita coisa que une um pouco. Muita coisa. A partir dali, outra coisa que é primordial é saber por que eles estão lá. Sabe? Qual que é a missão, né, dessa área, desse time? Uhum. Um dos elementos que o Google detectou foi exatamente isso. Os integrantes de um time de alta performance, gente, sabem exatamente qual é o papel dele e qual é o papel do time, né? E André, deixa eu te falar uma coisa. Você você desenvolveu nesse time uma habilidade chamada sensibilidade social. Sensibilidade social é o quê? É você conhecer o outro, saber como o outro pensa minimamente, mas que você é capaz, a relação é tão forte daquele time que sabe quando o outro não está bem, quando o outro está apurado, precisando de ajuda e não está querendo falar, sabe? Isso chama-se alta sensibilidade social. E a outra habilidade do time de alta performance, além dessa, é espaço de fala.
Então, tudo aquilo que os times puderem trabalhar, até na hora, assim, como foi seu final de semana, você está contribuindo para que os espaços de fala sejam mais fortalecidos. Eu chego à conclusão que se as empresas permitissem que houvesse mais disponibilidade de tempo para os times falarem de coisas que são importantes para o time, para as pessoas do time, muitas coisas que existem das mazelas, das doenças, das coisas que a gente não quer ver dentro das empresas e encontra, minimizaria muito. E eu não estou falando de roda de cura, não. Eu estou falando... Não vamos voltar para a árvore aqui nesse momento. Não voltar para a árvore, não. É trazer temas importantes para o time, que não é do processo, que não é da técnica, é do lado humano, sabe? Como a gente pode melhorar em relacionamento interpessoal, sabe? Vamos descobrir os pontos fortes que tem aqui, coisas que enriqueçam o time enquanto time, para quê? Para todas as facetas daquele time, seja segurança do trabalho, seja segurança psicológica, seja resultado, seja performance, seja o que for, melhore, sabe? E às vezes a gente como líder tem algum ponto cego e você acha que as pessoas estão lá há 1 ano, 2 anos, 3 anos e que isso já está resolvido. Isso não é uma coisa que é resolvida. Não. Porque é um processo. A gente vai mudando, e as pessoas vão mudando, e a gente tem que ir ajustando, tem que ter esse tempo. Né? Eu passei por uma situação dessa que eu falei, cara, será que eu de fato não estava vendo algumas coisas de relação que estavam acontecendo? Precisou alguém levantar a mão e falar, olha, isso aqui não está bom. É isso aí. Sempre as pessoas têm coragem de levantar a mão e falar, olha, isso aqui não está bom. É aí que tá. E a confiança em levantar a mão? É confiança, ou desespero, né? Olha, também tem eu tô tão desesperado de estar nessa posição de que não tá bom, que, viu, a gente tem que parar, porque eu realmente não tô suportando mais. E eu acho que é muito simples, mas é uma coisa que a gente às vezes tira do radar e esquece. A gente faz o resultado o tempo todo e esquece de parar, respirar e falar, vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar uma amenidade aqui, né? Para a gente poder reconhecer. Isso é muito sério. Eu vi um dado que hoje, por exemplo, dos desligamentos, né, nesse ano, 58% é pedido de demissão, então entra às vezes nesse caso. Se não se sente à vontade para levantar a mão, mas as pessoas estão priorizando a sua saúde mental, enfim, e que afeta todo o resto da saúde do nosso corpo. Então, hoje as empresas é necessário que elas olhem para isso, né? Porque senão você não consegue reter talento, você não consegue manter as pessoas, nem talento, né? As pessoas de forma geral, não precisa nem ser, de repente, um talento identificado da empresa, mas a operação básica, enfim, as pessoas têm que querer ficar ali, né? Tem que estar muito claro qual que é os valores têm que bater da pessoa com o valor da empresa. Exatamente um dado. E aí um outro ponto também, Lúcia, que eu acho que é um desafio hoje que a gente tem, né, as equipes estão pulverizadas, né, tem várias empresas que têm operação distantes, né, manter o pessoal engajado. Eu estava vendo até um caso hoje que a Heineken soltou lá um aplicativo que a pessoa consegue baixar esse aplicativo e na reunião consegue ficar faz com que o olho fica como se estivesse olhando aqui, mas a pessoa tá olhando para o lado assistindo o jogo, que a ideia deles é para vender mais cerveja, enfim. Aí eu tava ali nos comentários, o pessoal nervoso lá, mas isso aí não é exemplo e tudo mais, mas, enfim, era uma saída que eles pensaram. Mas é um desafio, né, a gente manter esses valores e aí tem colaboradores que, de repente, estão dentro de clientes, né, que não está ali no raio dentro da empresa, que está próximo do líder. Tem pessoas que às vezes vai ver o líder uma vez no ano, se reúne lá no final de ano da festa da empresa, mas do restante do tempo é toda a distância.
Eu tive líderes que ficavam em outro país e eu reportava para eles também, via uma vez no ano fisicamente, né? Então, Quando via, né? esse desafio, né, de manter os valores mesmo à distância. Sim, isso aí é uma questão de RH, André, que ainda não se encontrou um caminho seguro, sabe? Um caminho seguro quer dizer um caminho certo, para fazer isso, mas isso vai atingir o objetivo, sabe? Agora, seja online, seja presencial, e hoje tem muito esse recurso, né? A gente tem, estamos aqui nesse recurso. Online. Eu lamento, mas o líder tem que patrocinar essa inclusão de quem está longe, sabe? E mais ainda, tentar, assim, através de ações, desses bate-papos que eu falei, de reunir o time para falar de coisas que engrandecem como pessoa e como time, sem se preocupar muito com o processo, sabe? Tem as reuniões de processo, isso já tem, todas têm. Bem ou mal, elaborado ou não, todo mundo se reúne para discutir um determinado problema, ou a meta, mesmo que não seja muito clara, mas algum movimento nesse sentido tem. O que não tem é movimento para conexão do time, para que o time se conecte, perto ou longe. Viu, André? Então, o que eu percebo, você fez uma pergunta lá atrás, eu vou falar. O que eu percebo nos treinamentos que eu faço, em qualquer lugar, é que a conexão está muito fragilizada. Uma desconexão total, né? Então, quando você fala assim para mim, fala para o time aqui eu esqueci a palavra agora, uma peraltice, alguma coisa que você fez na época que você tinha de uns 7 a 10 anos de idade, certo? Porque aquela peraltice diz muito do adulto, sabe? Então, conecta, né? Quando você vai ver o que aquela criança fez quando pequena, ela repete algumas coisas. Eu, por exemplo, fugi de casa. Então, esse meu lado aventureiro, ele persiste, vai. Então, é interessantíssimo as conversas que acontecem a partir disso. E quando você fala no grupo conecta, né? Uma vez eu participei de um evento que a pessoa começou assim, quem aqui já quis dirigir um caminhão, quis ter um caminhão? E eu assim, né? Aí ele, pelo menos uma pessoa. Eu olhei ninguém, falei, mas como assim ninguém quer ter um caminhão? Como assim? Aí todo mundo olhou assim, não, só podia ser ela que queria ter o caminhão, não é mesmo? Mas aí conecta, porque isso já foi conversa de café e já foi isso aí. Né? Então é o tipo da coisa que conecta, de fato conecta. E agora você vê, né? Um time conectado, vamos com todas as nossas obrigações legais ligadas à segurança do trabalho, à saúde do trabalho, à medicina do trabalho, à economia, né? Quando o time está conectado, eu acho assim que nem é preocupação para o líder, sabe? Porque a coisa vai fluir, vai surgir. Se vocês chegarem com uma nova determinação, é fácil lidar com ela, sabe? Sim. Então, não é aquela coisa que tem que sangrar todo mundo para fazer, para colocar no dia a dia aquela orientação de segurança. Sabe? Eu vi isso muitas vezes, a sangria, sabe? Uma coisa que então... Agora mudou tudo, agora todo mundo vai liberar assim, não vai mais fazer liberação assim. E tem, veio do corporativo, veio do universo, o universo mandou, mas por que a gente tem que mudar? Não sei, mas amanhã todo mundo mudou. E
E não é só para segurança, né? É para tudo, né? Se você tem uma coisa mais fluida, um pouco mais fácil. O que eu acho, sinceramente, se eu tivesse que deixar uma mensagem, sabe, hoje, aqui, para quem está vendo a gente, eleve a conexão do seu time através das conversas, de assuntos importantes, nem sempre ligados ao processo, mas que vá trazer conhecimento mútuo, sabe? Que estimule a diversidade de opiniões, de olhares, né? E a diversidade não é só o que a gente fala, né? De gênero, né? Diversidade de tudo. Nós somos diferentes. Né? Eu sou diferente do André, sou diferente de você. Nós já somos diversos aqui entre nós. Eu até acho que hoje está mais aberto a diferença de gênero, de raça, do que de ideia. Sim, concordo super. De opinião diferente, meu Deus. Não. Concordo. E eu sempre tive eu sempre gostei muito de vendas, né, de técnica de venda e tudo mais, e eu sempre enxerguei a área de segurança é uma área de suporte, né, a gente tem ali os clientes internos que a gente está atendendo, suportando, e eu acho que também esse é um ponto que é interessante, né, dessa conexão que você falou, não só com o time, né, que joga junto com você ali, mas com todos os stakeholders, né, então eu tinha, por exemplo, o líder lá da manutenção, ou tinha uma época da carpintaria, tinha que ir lá fazer uma inspeção, uma liberação de trabalho, enfim. Quando você cria essa conexão, essa abertura, né, essa parceria com as pessoas que vão fazer parte ali do seu dia a dia, para você tornar aquela atividade, aquele ambiente mais seguro, e você criar essa abertura para poder também falar, né, que você está identificando alguma questão de melhoria, porque ninguém gosta que fica apontando o dedo, né, e dizendo que tem algo ali errado no que ela está fazendo. Então, eu acho que até isso é um ponto importante dentro de todo esse contexto que a gente está falando e dessa conexão que você trouxe como um ponto-chave, eu vejo como essencial, porque a gente só consegue vender, de novo, né, o que a gente compra. Então, se você comprou a segurança de verdade e criou essa conexão, você consegue mostrar os benefícios para aquela pessoa que você está interagindo e fazer com que ela te ouça, pelo menos, né? E reflita ali, né? Para poder ter esse bom ambiente, não só no seu ambiente ali, mas também com as áreas, né? Você sabe que eu tive um coach que me marcou muito. Ele disse assim, depois que ele ele fez coaching comigo uma ocasião, depois ele se afastou e aí ele voltou. E nesse afastamento ele foi trabalhar em Fortaleza. E ele chegou para mim e falou assim, Lúcia, eu tive um líder naquela empresa. Eu lembrava de você quase todas as nossas reuniões. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele era exatamente aquilo que você gostaria que eu fosse. Isso é bom. Certo. Eu falei assim, e aí? Eu falei assim, Lúcia, eu nunca saía da mesma forma que eu entrei naquela reunião. Eu sempre aprendi alguma coisa. Eu falei, que técnica que ele usava? Eu falei assim, ele trazia histórias, ele falava alguma coisa que tinha acontecido com ele, queria saber o que tinha acontecido com a gente, sabe? O que a gente tinha vivido num fim de semana que poderia alegrar ou contribuir para o time. Então, todo mundo sabia que ele ia puxar alguma coisa positiva da gente logo de cara. Ele falou assim, e depois que ele fazia tudo isso, e ele sempre surpreendia a gente, ele falou, qualquer coisa que ele trouxesse para a gente era lidado de uma forma muito leve. Certo? A segurança com leveza. Com leveza, Quer dizer que é possível, é isso? Quer dizer que é possível. Lógico que é possível. Existem relatos, é possível. Certo. E você precisa ver a transformação, sabe? Que essa criatura teve a partir desse líder que ele teve.
Então, assim, vamos lá, uma outra deixa para a liderança que está ouvindo a gente. Vocês marcam as pessoas que estão com vocês com a digital que vocês têm, sabe? Nunca esqueçam isso. A gente marca, a gente põe a nossa digital em cada um que a gente encontra, sabe? E olha como marcou essa criatura que eu atendi, certo? E a gente se espelha, né, no que a gente Se vê. espelha. A gente não faz só o que falam pra gente fazer, a gente repete o que a gente vê, né? É isso aí. Essa conexão tá muito no visual. A gente vê a pessoa fazendo, a gente repete, vai repetir uma atitude, vai repetir uma expressão, vai repetir um monte de coisa. E Exato. os líderes podem falar assim, ai, Lúcia, mas isso é difícil, sabe, fazer. Falei, não, começa, leva você umas 3, 4 vezes um tema, algo para discussão, que você vai ver que logo, logo, outras pessoas virão do time e falar assim, ó, eu tenho um tema legal para reunião. É assim, e com isso vai aumentando, porque as pessoas vão se expondo, vão se colocando, vai ter espaço de fala, e aí a sensibilidade social aumenta, a conexão, e as coisas se tornam... E eu não estou fazendo o País das Maravilhas, não, viu? Estou falando o que acontece de verdade. Ô Lu, eu tenho falado que a segurança é o AA da empresa, né? Só por hoje eu consegui convencer uma pessoa, consegui conversar, consegui resolver. É só por hoje, não vai mudar amanhã. Hoje eu acordei diferente, então vou fazer todas as suas dicas, vou chegar, vou ajudar minha equipe, vou levar um bombom para cada um, tal, não sei o que, né? Mas amanhã, pô, os caras nem mudaram. Né? Não é um processo, muito bom, é muito café, é muita conversa, né? É um processo para criar essa conexão, né? Não é para amanhã. Contínuo e uma jornada, né? Tem começo, mas fim. Não tem. E Deus chamar, falar, e a jornada é em outra. E eu volto no que eu falei, às vezes a gente acha que, porque fez em algum momento e estava dando certo, que a gente às vezes esquece de revisitar o processo. Né? E às vezes alguma coisa deu errado ali no meio do caminho e a gente não viu, então é importante a gente olhar, e não só na questão de subordinação, mas na questão do entorno mesmo, da empresa que eu tô, né? Como é que tá todo mundo? Eu tô remando junto ou tô remando para lá e tá cada um para um lado e tal? Tem uma coisa que eu também ouço com certa frequência. Nossa, eu não tenho nem tempo para reunir meu pessoal. Você está me pedindo isso? Eu posso garantir uma coisa, que se ele começar a arrumar o tempo, espremer alguma coisa e arrumar o tempo para isso, ele vai ter tempo para muitas outras coisas. Sim. Com certeza. Eu faço uma correlação com isso, né? Com esse que ele está dizendo, né? Um líder dizer isso é a mesma coisa, aquela frase, né? Se a gente não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, se a gente não tem tempo para cuidar da conexão das pessoas, vai ter que criar tempo para depois tornar conflito. Não vai ter jeito. Vamos fazer tudo sozinho, né? Porque ninguém sabe o que tem que fazer, ninguém sabe para onde está indo, aí você faz tudo sozinho e a sua equipe lá não está fazendo o que tinha que fazer. Aí você reclama que o cara não faz o que ele tem que fazer, aí mas não consegue sair de férias porque está sobrecarregado, não tem ninguém para cobrir nas férias. Aí você pergunta, mas você explicou pro cara o que ele tem que fazer? Eu falei lá, mas ele não fez uma vez, tchau. Né? Então, deixa que eu faço. Não é isso, né? Não é isso que as corporações querem, não é isso que o mundo quer. Né? O mundo quer que a gente cumpra o nosso papel no mundo. Exatamente. E olha, sempre que as pessoas entenderem a importância do trabalho dela no time, ela começa a se olhar de uma forma diferente, tá? Então, assim, aqui a liderança que não estimula esse autoconhecimento, esse pertencimento, não vai conseguir as outras coisas. Então, assim, se a nossa missão aqui é produzir determinado
parte de algo, vamos dizer, qual que é a importância disso para o negócio? Sabe? E qual a importância de você para isso que a gente faz, que é importante para o negócio? Então, assim, são coisas básicas, para falar a verdade, né, gente? É o básico do básico, né? A gente quer Não fazer a roda, não. Em cima, E eu vou além, tem essa questão agora também do assédio, né? Assédio moral, né? De equipe, de liderança, e muitas vezes, às vezes por uma interpretação de fala, né? Porque eu já vi em casos, normalmente em projetos, né? Que fica ali o nervo à flor da pele, é sol, enfim, tá no campo, e quando eu percebo, né? Você percebe, às vezes tem líderes que quando ele tem o engajamento com a equipe, ele tá até xingando os caras e tá todo mundo junto, o cara tá dando risada, tá todo mundo entregando. Agora tem outros que quando não cria conexão, ele tá elogiando a pessoa, fala, não, peraí, tá tirando um sarro da minha cara, ele vai entrar com assédio moral, tá? Então assim, por quê? Não criou a conexão, então comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, se não criou conexão, já tem aquele ranço ali, às vezes uma fala mal interpretada, até um elogio pode se tornar um problema interno. E agora a CIPA tem esse olhar também, né? Então, legalmente, se tornou mais pesado. Não que grandes empresas já tinham essa visão, né? Tinha esse canal de denúncia e tudo mais, mas isso é uma missão da CIPA agora de tornar claro também para as pessoas o que é um assédio ou não. E eu acho que esse ponto da conexão poderia reduzir muitos casos, né? E eu acho, assim, eu vejo, sabe, nesse momento que nós estamos, de uma oportunidade para a área de segurança do trabalho dentro das organizações, mas assim, ímpar, sabe? Eu acho assim que por tudo aquilo que vocês lutaram durante todo esse tempo, essas mudanças que aconteceram vão trazer um outro olhar para a área, sabe? E eu gostaria muito que o Jair estivesse aqui, sabe? Para ver o que ele falaria a respeito disso, né? Nesse momento, as empresas estão meio que desesperadas, certo? Perdidaças. Mas eu acho que quem aproveitar esse momento para trazer meios, para trazer olhares, sabe, positivos para o que está vindo aí, eu acho que vai ganhar muito espaço, sabe? De maneira séria, né? Porque também a gente já está vendo aquela coisa do cara que está vendendo a água R$10 no isso vai ter também, tá? Como tudo aqui no Brasil. Tomar muito cuidado, tem uma questão cultural aí. Enfim, brasileiro, né? Mas a gente tem que abraçar isso aí, sabe? Quem gosta de gente, quem entende que são as pessoas realmente que impulsiona tudo, é um grande momento, eu acho. Às vezes eu acho que a gente na segurança, a gente foi muito questionado, né? Eu já passei muito mais tempo justificando o negócio do que fazendo, porque... E eu acho que tem um viés aí que o pessoal da segurança é engenheiro. Certo. E já se parte do princípio que engenheiro não sabe nada de pessoas. Engenheiro sabe de máquina, engenheiro sabe de número, mas engenheiro não sabe de pessoas. Né? Então, eu acho que a gente tem um viés aí que a gente teve que conviver com isso, teve que se virar em cima disso, né, para convencer que a gente também sabe, a gente também entende de pessoas, a gente também quer cuidar das pessoas, não só arrumar a máquina, a gente quer não só dar uma EPI, a gente quer ajudar mesmo a pessoa a fazer parte daquilo, a engajar preservar a vida mesmo. Preservar a vida mesmo, em todo, né? Sim. Um olhar 360, né? E hoje, os fatores psicossociais é preservação de vida. Sim. Também. Com certeza. Como as máquinas seguras, os processos seguros e tudo mais, né?
Então, eu acho que é um momento da gente olhar com leveza mesmo, sabe? E aproveitar por mais descabelados que a gente possa ficar nesse processo, eu acho que o fruto disso vai ser muito positivo. Sabe? Nem todo mundo vai fazer 1000 belas coisas, mas quem fizer, sabe, já vai dar um up muito grande no mercado. Quero dizer, no mercado de trabalho, nas relações do trabalho, e é um momento de união de multidisciplinas, sabe? Eu achei bárbaro isso, sabe? Não é só o engenheiro, não é só o médico, não é só o técnico, não é só... É o psicólogo, sabe? É o profissional capaz de fazer um diagnóstico, né? Enfim, eu acho que nós estamos num momento muitíssimo interessante no Brasil. Eu acho que do lado dos profissionais, sim, e do lado dos empresários também, e dos diretores e tal, eu acho que é um lado também. Aquela coisa porque a lei que pega, a lei que não pega, será sim. que vai fiscalizar? Se não tiver fiscalização, tá tudo certo. Eu acho que é muito claro para mim que o mundo está mudando, o mundo da fiscalização, o mundo da legislação, o mundo da relação de trabalho, falando juridicamente até. Ele está mudando muito, então eu acho que olha, está mudando, né? É o gato subindo no telhado, né? A gente está colocando o gato no telhado, e eu acho que eu já vejo uma movimentação de empresários, até de pequeno e médio porte, e falar assim, e pelo menos tentar entender o que é isso. Exatamente. O que vocês estão falando? Onde é que eu me encaixo nisso daí? É isso aí. Então, eu acho que o movimento está acontecendo em todos os âmbitos desse processo todo, sabe? Eu acho que... Não sei se a gente vai ver assim tão próximo, mas eu acho que tem esperança, tem solução. Sim. Eu acho que a gente... eu não sei, eu acho, mas vocês vão. Eu acho assim que as coisas estão mudando. E se a gente sabe, no final das contas, que isso tudo é porque está encarecendo muito o governo, certo? Sim. Mas tudo bem. O que a gente puder fazer dentro das organizações, eu acho que faz parte da nossa missão mesmo, sabe? De curar algumas coisas. Isso é um propósito, né? Para a gente, eu acho que vira meio um propósito, né? É isso aí. De fazer de promover essa mudança no ambiente de trabalho, porque todo mundo tem que pagar boleto. Sim. Então, a gente tem que trabalhar. Sim. Né? Então, já que a gente tem que trabalhar, que seja da melhor maneira possível, a melhor relação possível. É verdade. Para mim, acho que a gente vai no bom caminho. É isso. Bom, André, mais alguma questão, algum ponto? Não, só queria agradecer muito aí, Lúcio, o seu tempo, sua disponibilidade, por compartilhar todo o seu conhecimento com o nosso público aqui. E com certeza a gente levou uma mensagem muito, muito bacana, dicas super importantes, né? E espero que aquele ponto, né? Se uma pessoa, pelo menos, aplicar isso no dia a dia, já valeu a pena todo esse esforço nosso aqui, esse momento aqui juntos, né? Que a ideia é essa, é poder multiplicar, dividir, né? Compartilhar conhecimento para multiplicar a proteção de vida das pessoas lá na operação. É isso aí. Muito, viu? É isso mesmo. Quero agradecer também de você ter comprado essa nossa briga do positivo, né? Não é o positivismo tóxico, é o positivo, é o dá para fazer, tem chance, dá para estruturar. Então, é esse o nosso objetivo cada vez mais, é mostrar coisas, situações, processos, exemplos, seja lá o que for, de uma maneira que dê para acho que é a nossa sementinha nesse processo de mudança que a gente quer ver. Então, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu posso ler por favor, pouquinho de Lao Tzu? Claro. O filósofo chinês.
Nada no mundo é tão suave e maleável quanto a água. Apesar disso, para dissolver o rígido e o inflexível, nada é capaz de superá-la. O suave supera o duro e o macio supera o rígido. Significa dizer que a leveza que vocês querem levar, esse olhar da segurança do trabalho com leveza, é essa água maleável. Tá? Muito obrigada. E eu confio nisso. Muito obrigada. Obrigada, Tá obrigada pela confiança. É super importante. É isso aí. Para mim, isso é importante. Muito obrigada. Agradecer também o pessoal que está nos assistindo. Deixem, não esqueçam de deixar aí seus comentários, seu like, se você gostou, compartilhar com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Se inscreva ali no nosso canal e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada. Tchau.